Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Elas já foram a promessa de um mundo mais conectado e com maior interação entre as pessoas. Um mundo talvez livre das grandes tiranias do século XX. Elas também contribuíram para a irrupção das manifestações em massa que marcaram e encheram muitos de esperança no início da década de 2010, como a Primavera Árabe, o movimento Occupy e as próprias jornadas de junho de 2013 aqui no Brasil. Mas hoje elas são também espaço para campanhas de difamação com motivações claramente e até declaradamente antidemocráticas, racistas e sexistas. São também plataformas de propagação de notícias falsas e mensagens de ódio que parecem totalmente incabíveis para qualquer cidadão um pouco mais esclarecido. E muitos dizem que o seu uso direcionado e abusivo está por trás do resultado de alguns processos eleitorais recentes, bastante importantes, como a eleição de Donald Trump e o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Ambas apontando em direção a um mundo menos conectado e bem mais apartado. Afinal de contas, em que medida as mídias sociais podem ser benéficas ou prejudiciais à democracia, este velho e combalido sistema político que, como disse Churchill, só não é pior do que todos os outros que já foram tentados? É o que vamos tentar responder no programa de hoje, com a ajuda do Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de Muito Além da Economia Verde, e Thiago Rondon, fundador da startup Apcívico e diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Equidade. Olha, muito obrigada por vocês dois terem vindo aqui, né? Eu acho que a gente vai falar de um assunto que toca o interesse de todo mundo que está assistindo. As redes sociais, elas nos aproximaram até um certo ponto e nos dividiram muito. E eu não sei dizer, e não sei se vocês sabem me dizer, alguém sabe dizer, como é que está essa balança. A gente mais se aproximou, mais se dividiu, ou está meio equivalente aí? Por favor, Abramovay. Eu acho que o modelo usado pelas empresas que dominam as redes sociais fez com que a gente se aproximasse se dividindo. Mas para entender isso, a primeira coisa é o seguinte: a internet, o fato da gente dispor desses aparatos que nos acompanham, a cada um de nós, as pessoas que estão nos assistindo, dificilmente alguém não tem algum aparato desses em casa. Nos Estados Unidos, em média, as pessoas têm 7 dispositivos de conexão na sua casa e isso só vai aumentar. A internet é o mais importante bem público criado pela inteligência humana até hoje. A internet está para a nossa comunicação e para a nossa integração como o ar que nós respiramos, como os oceanos, como as florestas. É um bem público que pertence a todos e que, quando foi inventado, a rede mundial de computadores, quando ela foi inventada por Sir Tim Berners-Lee, ele poderia ter patenteado e criado um modelo como o da TV a cabo. Se você quer a internet, pague. Você não só paga para ter o acesso à internet, que isso é normal, todo mundo de alguma forma paga por isso, mas você paga pelo que você vê. Na internet não. Você entra e aquilo que está disponível para todo mundo é público. Em pouco tempo, num espaço de 10 anos, o que aconteceu foi um controle de 5 grandes empresas que todo mundo conhece: Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, enfim, 5 grandes empresas que funcionam como plataforma e que têm um modelo de negócio que não estava previsto inicialmente no jeito de funcionar conforme o Tim Berners-Lee inventou. Qual é esse modelo de negócio? Esse modelo de negócio consiste em captar as informações que nós fornecemos para a rede pelo fato de os aparatos digitais que nós temos conosco serem muito poderosos, ou seja, quando você usa o Waze, quando você chama um Uber, quando você faz uma busca no Google, quando você faz uma compra, quando você dá um like no Facebook, tudo isso você está fornecendo informações. A tendência das pessoas é dizer, então eu vou parar de usar isso. Não, claro que não, porque isso é um instrumento de comunicação. A questão que nós temos pela frente é como é que nós podemos continuar com essas facilidades que a internet nos propiciam sem que
estas informações que nós depositamos ao nos relacionarmos com os nossos aparatos digitais sejam elementos para controlar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos espíritos, aquilo para saber o que nós desejamos mais do que nós mesmos. Dizer isso parece uma coisa assim de ficção científica. E é nesse mundo que a gente está mesmo. E hoje, a esperança hoje é que já há um movimento internacional, menos no Brasil do que fora do Brasil, muito forte, lidando com essa tensão, com essa contradição entre o potencial emancipatório que a internet traz, de melhorar a vida das pessoas, e o modelo de negócio dos gigantes digitais, que consiste em invadir a nossa privacidade, não só nos oferecendo coisas que não necessariamente nós queremos, mas nos transmitindo mensagens particulares, particularizadas, e isso pode ser politicamente muito perigoso, mas eu acho que a gente vai falar disso Então, daqui eu vou evoluir, porque vamos chegar exatamente nisso. Quer dizer, a gente está num ano de eleição, a gente está num ano onde a gente vem discutindo, inclusive a mídia e as grandes empresas de mídia vêm discutindo isso, não só no Brasil, aliás, o Brasil está pouco discutindo isso, eu acho ainda, no exterior, nos Estados Unidos se discute muito mais, que são as fake news. Mas, mesmo diante disso que você falou, e voltando na questão da separação, para que o Thiago possa me responder, quer dizer, hoje, quanto mais você usa o seu Facebook, você tem lá 200 pessoas como seus amigos, mas não são todas as 200 pessoas que você vê posts, porque ele já seleciona aqueles que você vê mais. Então, ele só mostra mais para você aqueles que você vê mais. Se eu clico num assunto por exemplo, tem pessoas que são mais de esquerda e eu não dou muita bola para elas, e pessoas que são mais de direita, eu posso dar mais bola para elas, ele começa também a só me mostrar coisas daquilo. Quer dizer, a própria rede social vai manipulando aquilo que chega para mim, que vai embasando aquilo que eu acredito e não me trazendo muito aquilo que eu discordo, não é não? Uhum. E tem uma coisa que eu acho que é importante sobre a história da internet, assim como o desenvolvimento de tecnologia, que foi a criação de movimentos como o do software livre, onde diversos grupos espalhados pelo mundo começaram a desenvolver tecnologias de maneira colaborativa, simplesmente porque eles tinham um interesse em comum. Esse é o começo da internet. Um dos maiores softwares do mundo, que é o Linux, por exemplo, tem uma colaboração de todos os países no mundo, das grandes empresas, e todo mundo trabalhando em desenvolver uma plataforma e uma tecnologia robusta. Quando a internet vem, junto com essas plataformas de colaboração, a gente conseguiu impactos muito interessantes. Por exemplo, o YouTube, quando ele foi criado, qualquer um podia gravar um vídeo, colocar na internet, ensinar parentes à distância, que são casos de sucesso, compartilhar conhecimentos, enfim. E isso virou, por um tempo, um canal fantástico de troca de ideia, colaboração e etc. Só que partiu de um momento que essas plataformas elas se tornaram muito robustas e aí elas começaram a armazenar uma quantidade de dados absurda sobre os nossos gostos, o que a gente sentia, como que a gente lidava com essas informações e o que a gente estava buscando. Inclusive antecipando agora, nesse momento, coisas que a gente talvez queira ler no momento, dependendo do horário, dependendo com quem a gente se relaciona, com quem a gente dá um like num site, num produto, enfim. E a psicologia tem um termo que ele utiliza que chama psicometria, que é para você tirar um diagnóstico da pessoa sobre o seu comportamento no dia a dia. Então, como são as suas emoções, como que você fala. E aí, com isso, as redes sociais começaram a detectar cada um desses pontos e conseguiram sugerir o que você quer. Tem um exemplo que eu já vi que o Ricardo uma vez comentou sobre os espaços públicos, né? Uma praça pública antes, ou um almoço de domingo, a gente conseguia confrontar ideias dos outros. E às vezes a gente ficava de saco cheio, não vou mais naquela praça, ou não vou mais no almoço de domingo em casa. Agora a rede social não quer te entregar esse confronto, ele quer te entregar prazer, que você se sinta bem naquele espaço, porque ele tem informações o suficiente. Então é um pouco por aí que esse ambiente que a gente está criando, que a gente está se sentindo bem nesses ambientes e cada vez mais rodeado de confortáveis. Coisas que me interessam, de pessoas que pensam igual a mim. Exato. Então eu vou dar uma pausa. Prepara que o assunto vai longe hoje, mas a pausa é tão rapidinha que você nem vai reparar. Não sai daí não.
Estamos de volta com um delicioso Capital Natural hoje, debatendo um assunto que interessa a todo mundo, mídias sociais, democracia, com o Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o Thiago Rondon, fundador da startup Apcívico, que eu já vou daqui a pouco conversar com vocês para explicar o que é, porque é bem interessante. Você estava falando, Abramovay, desse tamanho gigantesco. A Amazon, que hoje detém, eu acho que 40% ou 50% de todas as compras online, né, nos Estados Unidos. Google, quem vive sem o Google, Facebook, Apple, Microsoft, 5 grandes gigantes. Tantas empresas, historicamente, cresceram, viraram grandes monopólios em suas áreas e tudo mais. Você acha que hoje, até porque tivemos um artigo recente dando conta, né, de que talvez seja uma boa ter um limite para tamanho de empresa. Você acha que diante do poder absoluto que essas empresas têm, seja de localização, seja de movimentação, seja de gostos de compra, seja de comunicação, você acha que tem que ter um limite para isso? Não é que eu acho que tem que ter um limite. As revistas mais afinadas com a ideia conceitual de economia de mercado, que revistas são estas? A The Economist, que existe há 150 anos, defendendo a economia de mercado, o Financial Times, o New York Times, que nunca foi suspeito de ser contra a economia de mercado. A Economist, em maio de 2017, publicou um editorial dizendo o seguinte: em 1929, olha como é cá estávamos nós. Em 1929, nós fomos contra a divisão da Standard Oil, que era a empresa de petróleo. Por quê? Porque nós julgávamos que oferecer petróleo a baixo custo era um benefício para o consumidor, então não tinha nenhum problema o monopólio da Standard Oil. E a Standard Oil é o símbolo do grande monopólio do século XX, que foi dividido pelas autoridades americanas. E a Economist diz só que com os gigantes digitais é diferente. Por que é diferente? Porque as técnicas usadas para chegar ao monopólio a que chegaram os gigantes digitais, essas técnicas são muito ameaçadoras. Essas técnicas consistem em prender ao máximo a tua atenção a partir dos dados que você mesmo fornece para a internet. Tem um livro de um americano chamado Tim Wu, W.U., muito interessante, chama Os Mercadores de Atenção. Claro que sem mercadores de atenção. Interessante o termo, né? Qual é a ideia? Sempre, numa economia de mercado, as empresas tentaram chamar a atenção de seus consumidores, e isso é totalmente legítimo. O que é inédito agora é que essa tentativa de chamar a atenção está usando mecanismos que são cientificamente planejados a partir da psicologia, como falou o Thiago. Na Universidade de Stanford, por exemplo, existe um laboratório de persuasão tecnológica. O primeiro paper sobre o que é persuasão tecnológica foi escrito em 1998 por alguém que era um estudioso desse assunto, e a partir disso, esse laboratório foi se desenvolvendo, e hoje isso virou um curso do qual uma das disciplinas se chama captologia. Nossa. A captologia é o conjunto de técnicas que você usa para prender a atenção das pessoas. E a captologia é muito semelhante às técnicas usadas na psicologia comportamental com relação aos animais. Por exemplo, você põe um pombo em que ele aperta um mecanismo e quando ele aperta, cai o alimento, ele aperta de novo. Só que se você fizer o seguinte, às vezes ele aperta e o alimento cai em 15 segundos depois. Às vezes, 3 minutos depois. Às vezes o alimento cai 2 segundos depois. De maneira aleatória, a reação no pombo é que ele começa a apertar freneticamente o mecanismo, porque ele não sabe quando. Parece eu quando minha internet acaba, é uma Exatamente, coisa horrorosa. Marina, Uma vergonha Marina, ter isso, é um isso. pombo. Qual é a técnica que essas empresas usam para prender a nossa atenção? Não é a de nos fornecer sempre coisas interessantes, é de nos fornecer de vez em quando coisas interessantes, e a gente nunca sabe quando serão as coisas interessantes. Então você entra e com isso, como você fica entrando, que nem os pombos, tá certo? Estou me sentindo mal agora, Abramovay. É Skinner puro.
Quando você entra, qual é a vantagem para a plataforma? A vantagem para a plataforma é que essas plataformas vivem da venda de publicidade. Sim. Quando você entra, a chance de você ser captado, quer dizer, primeiro você tem a tua atenção captada por esse mecanismo de pombo que eu acabo de descrever que está sendo aplicado a nós, e segundo, lá vão existir peças publicitárias a partir das quais as empresas os gigantes digitais ganham o que ganham. Ai, Jesus. Ô, Thiago, agora, tem toda essa penetração. Calma, respira, medita e vamos lá. Tem toda essa penetração. Quer dizer, você pode direcionar. Deixa eu fazer uma pensata aqui antes de perguntar para vocês. Como pombo que sou, que somos, muito me incomoda ser manipulada. Mas como empresa que quero vender, supondo, eu conseguir selecionar de fato a idade do público, o sexo, com a renda da família, coisa que em várias mídias eu não consigo fazer, num outdoor no meio da rua eu não consigo fazer. Na televisão você eu perco totalmente, eu jogo e quem pegar, pegou. Mas eu pela internet eu consigo chegar naquele indivíduo, no máximo pontual possível, que gosta daquele assunto, que é nerd, gosta de Star Wars, tem 25 anos e é macho. Pronto, eu chego naquele cara. É muito bom que eu tenha essa leitura, porque alguém esteja percebendo que aquilo é macho, que aquilo é um geek, que ele gosta de Star Wars, e sim, gente, eu adoro Star Wars. Mas, entende, é importante ter esse afinamento, né, esse conhecimento como empresa para eu alcançar aquela pessoa, porque aí eu não estou jogando dinheiro fora. Né? Então, tem faca de dois legumes. Agora, quando se trata de política, a gente também está sendo utilizado dessa forma. E aí eu queria que você começasse comentando do ponto positivo que foram as mídias sociais num momento como a Primavera Árabe. E aí como é que a gente começa a perder esse lado positivo com grandes invenções, grandes fake news, com grandes manipulações que a gente vem vendo por aí. No começo de 2010, as grandes manifestações elas tiveram uma característica muito diferente historicamente, né? Elas foram organizadas de maneira até desorganizada, sem identificar um gestor central. Não era possível identificar quem que começou e aquilo, muitas vezes a gente encara como que é orgânico. Que é quem fala por vocês, né? A gente não tinha com quem falar. Exato, a maior manifestação no Egito, né, com 20 milhões de pessoas que foram ativas com redes sociais, sendo muito utilizadas. E quando as redes sociais foram bloqueadas por governo, criaram-se dispositivos com tecnologia também para as pessoas se organizarem. Nunca ficou claro também quem que estava ali no centro, mas as pessoas estavam se organizando de alguma maneira. A gente consegue, muitas vezes, fazer um diagnóstico pós. Vamos ver quem que está provocando isso ou como isso está acontecendo. Por exemplo, a FGV aqui tem um estudo deles fantástico dos 5 grandes momentos da democracia no Brasil. Como que as pessoas foram impactadas com mensagens. E qual que é o problema na política? Entrando num problema mais comum que tem hoje nas eleições. Muitos políticos falando, olha, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. O mesmo político tendo um discurso para você e tendo um outro contigo. Então a sociedade agora está se movimentando para que dê transparência e clareza no que uma pessoa pode falar e de que maneira ela pode falar como um político, porque ele é um debate público. Sim. Então as grandes redes sociais estão, no Brasil há muitos processos judiciais contra grupos políticos que é chamado de dark post no Facebook, é uma funcionalidade de publicidade que é para ele falar diferente com grupos diferentes. Você está brincando. Então, se você entra na página desse movimento ou desse grupo político, por exemplo, você não consegue saber o que eles falaram, porque você não pertence àquele grupo que eles querem conversar contigo. Então, pera, não, calma. O Trump, a campanha do Trump durante as eleições, eles mandavam para os haitianos, descendentes de haitianos, para a comunidade. Dessa forma pontual que eu falei, que eu sei com quem eu estou falando. Exatamente, segmentando, aí mandava o plano Clinton para combater os efeitos do tal terremoto que aconteceu no Haiti foi um fracasso, não sei o quê,
e, portanto, era uma mensagem visada especificamente para aquele bairro, aquele prédio onde moram pessoas assim. Não, pera, respira, de novo. Vai longe. Olha só o que eles vão explicar. Eu quero entender direitinho isso, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, que hoje debate mídias sociais e democracia com o Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e com o Thiago Rondon, fundador da startup Apcívico. A gente terminou o último bloco de um jeito bem... Quer dizer, eu estou ficando aqui indignada, porque não sabia que eu era tão manipulada. Quer dizer, é possível, não só é possível, como se faz uso desse bisturi no direcionamento de posts. Então, uma pessoa, o político A do partido A pode se apresentar favorável a um assunto para um grupo e desfavorável para outro grupo. E aí, para os dois grupos, ele fica aparecendo de acordo. Exato. E aí, se ele for eleito, ele faz o que ele bem entender, porque para os dois ele funcionou. Exato. Mas, sobretudo, Marina, tem duas coisas graves. Primeira coisa grave é a possibilidade de você mandar mensagens totalmente diferentes. Isso está provado, a campanha do Donald Trump, que foi orientada por uma empresa que possui os dados psicométricos, como o Thiago estava explicando, de 220 milhões de adultos norte-americanos e que, portanto, pode mandar mensagens segmentadas. O Google não depende mais, esses gigantes digitais não dependem mais das buscas que você faz para saber o que você quer. O Larry Page falou isso numa declaração. Eles foram multados pela União Europeia porque eles controlam as buscas. Hoje em dia, o jeito de eles controlarem os comportamentos humanos não passa pelas buscas na internet, tal é a quantidade de informações que eles controlam. Então, quer dizer, é positivo entrar com a internet e permitir que as pessoas se comuniquem numa Coreia do Norte que não tem abertura nenhuma e as pessoas poderiam, de repente, se unir. Mas depois que abriu, aí a coisa começa também a ter... Quer dizer, teríamos que ter algum tipo de regulação, algum tipo de... Regulação, termo horroroso, eu detesto regulação. Mas algum tipo de monitoramento, limite para que o próprio Facebook, o próprio... não permitissem duas mensagens diferentes. Teria que ter uma análise por trás disso. O mais grave nessa história é que você, com esse tipo de mecanismo, o que acontece? Você envia mensagens de maneira massiva, mas não de maneira pública. Sim, sim, sim. Isso é o mais comprometedor para a democracia. Ou seja, eu tenho um meio de comunicação em que eu atinjo bilhões de pessoas, só que eu não tenho como estabelecer o debate público em torno das ideias que estão sendo comunicadas para essas bilhões de pessoas, porque essas ideias estão sendo comunicadas de forma compartimentada e individualizada. Mas conta-se também com uma sorte incrível de que eu, ao pegar essa informação, compartilhe e esse compartilhamento só vá para pessoas que pensam do mesmo jeito. Porque se o haitiano compartilhar com o americano redneck, a coisa não vai bater. Então, mas talvez ele não conheça muitos, né? A coisa grupo, espalha são as bolhas, né? Exatamente. Então, ele está se comunicando com seus pares. O algoritmo mesmo está regulando nosso relacionamento e para onde que isso vai, né? Exatamente. Então, o grande problema que nós estamos vivendo do ponto de vista da democracia é esse paradoxo. O instrumento que deveria ser um instrumento de maior comunicação pública, que me permite chegar e conversar com alguém que está na Austrália, que me permite sem custo, etc. Esse instrumento está sendo o instrumento de aniquilação do debate público contemporâneo em função do modelo de negócio dos gigantes digitais, que está todo baseado em mandar mensagens personalizadas, e as empresas que trabalham com isso, então, usam essa técnica de mensagens, essa propaganda de precisão, publicidade de precisão. Perfeito. Essa publicidade de precisão, ela é empregada no terreno comercial e ela é empregada também no terreno político pelas mesmas empresas que assessoram as campanhas políticas. A gente já está, o quê? Vou arriscar na segunda eleição presidencial, segunda mesmo, de fato, assim, onde a rede social é forte e tudo mais.
que você prevê dessa eleição, Thiago? Porque a gente tem aí, o uso no ano passado, na eleição passada, foi uma zona, né? O que a gente pode prever? O que você já visualiza agora de 2018? Ano que vai ser, assim, já tem uma expectativa de que seja muito acirrado. O mundo inteiro está nos dando lições sobre esse momento político, que talvez é o nosso único momento democrático da maioria da população de votar, e como que as pessoas estão sendo influenciadas pelo poder de dados, né, de poder computacional, e como que isso está gerando impactos e, por um outro lado, um debate muito perigoso de governos, por exemplo, o governo da Alemanha, determinando que quem é responsável pela verdade agora é o Facebook. Esse problema já não é mais meu, esse é o debate atual na Alemanha. Em contrapartida, a gente tem aqui no Brasil um cenário complicado, porque o TSE, que é a organização, o órgão responsável pela execução, a gente não está criando um mecanismo de consenso político e nem um debate sobre isso. Então, não adianta criar dispositivos para controlar o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais. A gente tem uma eleição que, de repente, a melhor maneira é desligar o WhatsApp. E quase todos os debates que a gente está tendo hoje aqui, mais institucionais, existe um grande medo, e aí um grande medo de controlar essa rede que tem uma série de liberdades, que ela é super importante. Tá aí, eu acho que o negócio que você falou importantíssimo. A gente não está sabendo lidar com a liberdade. Exato. É muita liberdade ainda, talvez. E eu vou ter que interromper, olha que coisa maluca, porque eu acho que em anos de Capital Natural eu nunca interrompi no meio da frase para trocar de programa. Porque eu cheguei no tempo deste programa e por isso eu provo para vocês agora que o programa vai ficar por aqui, neste segundo. Mas semana que vem a gente continua esse debate. Continua. Gente, por favor, gruda na televisão, vai para o YouTube daqui a pouco, porque assim a gente está na rede social. Porque a gente vai continuar essa discussão sobre mídias sociais, democracia, com o professor Ricardo Abramovay, autor de Muito Além da Economia Verde, e Thiago Rondon, fundador da startup AppCívico, que eu não consegui conversar sobre, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Equidade. Aí, lá vem. Continue conosco. Acesse, claro, a nossa página do Facebook, eu não sei o que falar agora. Reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Por favor, continue conosco. Semana que vem tem mais, tem muita coisa legal para a gente discutir ainda. Então, aguardo vocês. Até a próxima.